Estamos chegando! Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Usana, episódio número 3. É uma alegria para nós termos você aqui na nossa presença, nesse dia especial, onde nós vamos falar de muitos assuntos agradabilíssimos. Mas nós queremos primeiro lembrar você que está iniciando esse momento especial conosco, que não esqueça de... Comecei a ver, nunca tinha ouvido falar dessa web rádio. Clique, se inscreva no canal, lá embaixo, inscrição, dê o seu like, porque daí joga para mais pessoas estarem junto com você nessa empreitada que nós estamos de evangelização, e compartilhe, mande para pessoas que você sabe que precisam hoje, nesse nosso episódio do podcast, ouvir falar sobre educação, evangelização e muitos outros assuntos que nós vamos desenrolar aqui com o nosso irmão Leonardo Soares, o Léo. Boa noite, Jefferson. Seja bem-vindo, meu irmão. Todo mundo aí que está acompanhando. É um prazer imenso estar aqui. É a minha primeira participação no podcast, então eu estou muito feliz, honradíssimo, né? É muito importante estar aqui para mim, né? Quem é o Léo, cara? Que não tem essa de Leonardo Soares. Eu poderia chamar o Léo de professor, Leonardo. Eu poderia chamar de coordenador, porque não existe um ex-coordenador. Mas quem é o Léo? Pra quem tá vendo aqui, não sei. Quem é o Léo? Caramba, Jefferson. É uma bela pergunta, né? Pois é. Eu acho que a melhor definição do Léo é um homem apaixonado por Jesus. Eu sei disso. Um homem apaixonado por Jesus acima... Eu não posso, Jefferson, falar assim, colocar que eu sou professor acima disso, que eu sou um pregador, que eu sou um músico, que eu sou consagrado de uma comunidade de vida, mesmo na pertença de aliança. A melhor definição que eu tenho de mim mesmo é que eu sou um homem desde o ano de 1998, desde o dia 21 de janeiro de 1998, quando eu fui acompanhar meu cunhado num retiro. Ele foi tocar, eu tinha 11 anos, fui com ele num retiro de servos, ele foi tocar e eu fui com ele para não ficar em casa com a minha irmã, né? E desde aquele dia nunca mais me esqueci. De repente ia começar um momento de oração no sábado à noite. No retiro de servos ainda já chegou chegando. E o Santíssimo foi exposto e alguém perguntou se alguém tinha passado por algum momento de cura interior. Não sei se foi, acho que foi de cura interior, se eu me recordo bem. E eu lembro que eu não sabia o que estava acontecendo, cara. A gente já vivia numa esfera, numa realidade da renovação. Meu pai não, mas a minha mãe sim, minha irmã, né, também mergulhada no grupo de jovens. E eu, assim, tateando as coisas de longe, né? Novo ainda, né? Cara? Noivo, 11 anos. Imagina. E eu levantei o dedo, muito assustado. E, de repente, eu sei que apagaram-se as luzes e eu não me recordo de nada. Eu só me recordo quando terminou, que eu estava deitado no chão, chorando. E quando eu levantei um outro homem apaixonado por Jesus. E é isso que eu quero me definir hoje, acima de ser um professor, de ser geógrafo. Eu sou um homem apaixonado por Deus. Isso aí foi aonde, cara? Esse retiro foi aonde? Foi com quem? Foi em Paranavaí, porque eu não sou daqui, pois né? Tu eu sou de Paraná, eu sou pé de vermelho. Pé vermelho. Vocês são barriga verde, né? Eu sou pé vermelho. Lá em Paranavaí, o que aconteceu? Nós víamos, meu pai mecânico, dono, proprietário de uma mecânica. E no ano de 1997 as coisas estavam muito ruins para o mercado que ele atuava lá em Paranavaí. E ele, a convite de uns colegas que já tinham vindo para cá, feito essa experiência, trabalhavam no mesmo ramo, ele veio e fez umas experiências, ficou alguns meses aqui trabalhando, eu e minha mãe e minha irmã lá em Paranavaí, e de repente ele percebeu que a coisa ia dar certo. E então a minha irmã se casou, foi morar com seu esposo, e ficamos eu e minha mãe em casa. E dele ele falou, olha, pode trazer o Leonardo, que aqui nós vamos ficar aqui em Itajaí. E de repente nós fomos. E eu cheguei aqui, lembro que cheguei para cursar a 8ª série. E foi um ano muito difícil para mim. Chegou aqui em 2000? No 1990, deixa eu ver. Porque lá em Paranavaí foi em 98. 97, 98 chegamos aqui. Isso. E
eu lembro, Jefferson, assim, que Deus foi estratégico. Porque eu aos 11 anos era cercado de muitos amigos, muitos afazeres, sabe? Então realmente na minha vida não havia tempo para Deus, para conhecer a Deus, para ir na igreja, né, para me envolver. E Deus precisou mexer comigo, me dar um sacode, sabe? Aí quando eu cheguei aqui eu fiquei sozinho, não tinha amigo nenhum, porque ficou difícil, né? Até você construir novas relações. E numa idade ali, né, cara, que, pô, tu já tem um vínculo de amizade com os teus colegas ali, de repente, desde sempre, né? E fiquei sozinho. E aquele ano foi um ano assim que eu penei bastante, sabe? Pedia pra voltar, pra voltar pro Paraná. E a minha mãe falou, olha, não, então faz assim, você volta, passa as férias lá no Paraná com a tua irmã, né? Minha irmã ficou morando lá, depois veio pra cá. E eu passei um mês lá das minhas férias, terminei a 8ª série aqui, fui pra lá e fiquei. E foi nesse momento que Deus achou uma brecha no meu coração, um espaço que ele precisava, que antes estava ocupado por tantos amigos, por tantas coisas. Então foi numa dessas idas lá. E isso foi nas minhas primeiras férias voltando pro Paraná. Bah. E quando eu voltei pra cá, eu voltei apaixonado por Jesus. Já voltou outra pessoa. Eu voltei outro homem. Outra pessoa. Completamente diferente. Então essa estrutura de espiritualidade já veio bem novo, né? Já veio bem novo, Jefferson, assim, ó. E daí tudo que eu construí na minha vida depois, Jefferson, sabe? Depois eu fiz o ensino médio, né? Eu comecei a namorar. E eu tive o desejo de ir pro seminário, tudo, né? Fiz caminhada vocacional. E depois eu me casei com a Márcia, ficamos noivos, nos casamos. E eu concluí a faculdade de geografia, entrei na faculdade de geografia, concluí tudo isso, tudo que foi construído depois foi em cima do fundamento de um homem novo, de um homem apaixonado por Deus, e Deus foi me chamando, e eu acredito que a minha conversão foi muito cedo, porque Deus me chamava para outras coisas muito cedo, para esse mundo de evangelização, de dedicar, de entregar a minha vida completamente para o reino de Deus, na minha condição de pertença de aliança, tenho minha vida, meu trabalho, mas entregar tudo aquilo que eu tenho, na medida do que posso, para Deus. Por isso eu acredito que Deus precisava me chamar cedo. Então, isso que eu ia dizer, Deus sabe o porquê que chama as pessoas, né? No período em que chama, né? Porque no outro episódio nós falávamos com o Marcelo e a conversa vinha nessa linha. Se não fosse naquela idade crucial ali, o que a gente sabe, né? E aí a gente entra num ponto importante. Essa idade de 11, 12, 13, que antigamente era vista ainda como criança, hoje já não é mais. Não. Essa idade já é uma idade de suporte para a definição de caráter, né? Com certeza, Jefferson, com certeza, tá? Assim, ó, existem estudos na área da educação que dizem que a primeira construção da personalidade da pessoa é construída até os 7 anos. 7 anos. Até os 7 anos, o teu filho, um aluno teu, ele faz uma observação minuciosa. Faz um mapeamento de tudo que tá ao faz redor um para definir. mapeamento como se fosse um sensor. Ele faz um mapeamento, ele faz uma leitura do pai, de quem é o pai, das atitudes do pai, uma atitude da mãe, a leitura do que a mãe vive, do que o pai vive, do que o professor fala, do que o professor ensina, do que o professor vive, do que os colegas fazem. E existem estudos na área da pedagogia que diz que a primeira personalidade é formada aos 7 anos. Então tudo que foi construído até ali, muito difícil de você depois corrigir. Sim. Né? E depois esse processo continua, né? Mas aí tá, cara, assim, ó, tu teve essa experiência numas férias, voltando pra tua terra natal, voltou, a família com certeza reparou o que aconteceu, que ele foi de um jeito, cara, e voltou de outro, né? Cara, minha mãe, assim, chegou a ligar pra minha irmã. Onde é que ele foi? O que fizeram? Porque daí, assim, ó, o que aconteceu, Jefferson? Daí eu cheguei em casa, cara, e eu cheguei assim, eu fiquei tão mexido, que eu lembro, assim, ó, que eu passei, Jefferson, eu não sei se foi uma semana ou 15 dias, assim, ó, que eu só chorava no meu quarto.
assim, e não era de tristeza, Não, não é um choro depressivo, assim, acho bom até explicar. Eu chorava os meus pecados. É como se estivesse passando por um processo de purificação mesmo, né? De limpeza, assim, né? Não, assim, ó, Deus me mostrou um amor tão apaixonado que eu chorava os meus pecados. Eu chorava todas as vezes que a minha mãe me chamava para ir na igreja que eu não tinha ido, que eu ia brigado, que eu ia resmungando, sabe? E era um choro assim de arrependimento de ter magoado Deus, e era um choro assim apaixonado por Deus. E a minha irmã, quando ela viveu a primeira experiência dela, ela não viveu assim. E quando eu vivi assim. Isso deu uma tela azul no Windows da minha mãe. A gente fala, deu uma Porque tela a azul. irmã foi lá, fez a mesma experiência e voltou tranquila. E a minha experiência Impactante. foi muito impactante, assim. E a minha mãe, eu lembro que a minha mãe, ela ligou pra minha irmã para saber o que tinha acontecido comigo. O que tinha acontecido comigo. Porque, assim, a minha mãe não conseguiu entender, porque naquele ano que nós nos mudamos pra cá e que eu não tinha feito a experiência, a minha mãe queria que eu fosse pro grupo de jovens. Tinha um grupo de jovens na Paróquia São Vicente, nós morávamos no bairro São Vicente, e ela queria, ela me empurrava a todo custo, eu não queria, resistia, e ela convidava pessoas quando ela ia na igreja. Eu lembro que eu acho que eu nem acompanhava ela na igreja, mas ela convidava as pessoas do grupo de jovens para ir na minha casa me convidar, e não tinha jeito, sabe? E de repente, quando eu voltei, aí eu queria muito. Aí assim, eu fui assim com uma sede 100% ao pote. E daí ela não estava preparada para receber um filho assim, entendeu? Nossa, ela ficou assustada, o que aconteceu? Sim, foi uma mudança muito, muito brusca, sabe? Mas foi um apaixonamento muito grande, que eu não queria mais as coisas pela metade. Eu queria tudo mesmo. Então, pois é, porque assim, essa mudança repentina, ela é um choque de realidade dentro de casa. Sim. E aí, quando tu chegou em Itajaí de volta, ainda tão novo, né? Aquela paixão, ela ficou aflorada, mas ela precisava daí ser cultivada. Sim. Todos os dias. Aí como é que foi esse processo de cultivar, fazer essa paixão avassaladora se tornar um relacionamento com Deus mesmo? Maduro, né? E como é que tu fez para fazer isso tudo, lembrando, né? Tão novo. Então, foi cultivada dentro do grupo de jovens da Paróquia São Vicente. No Vida Nova. Foi no Vida Nova. Aquele período do Vida Nova estava passando por inúmeras transições, sabe? De repente tinha o Ministério de Música, esse Ministério de Música desapareceu, sabe? O pessoal foi embora. Na época que tocava era Alcino Júnior, e teve assim algumas desentendimentos, e daí, de repente não tocaram mais. E o Ignaldo, que tinha fundado esse grupo, tinha ido para o São João, e de repente eu cheguei lá e a gente foi cultivando ali. E eu lembro que na ausência é que Deus me chamou daí. Eu não sabia tocar nada, mas eu percebi que eu sabia cantar. E de repente a gente não tinha ninguém que tocava violão, dava harmonia. Alguém pegava um atabaque, uma coisa, e fazia um ritmo e cantava. E daí, dentro do Vida Nova é que foi cultivada essa experiência. E depois o Ignaldo voltou, né? E daí a minha experiência de formação, de amadurecimento, de cultivar todo aquele primeiro impacto que eu tive de conversão foi dentro do grupo de jovens Vida Nova. Muito tempo, não consigo agora lembrar, Jefferson, quanto tempo foi, mas foi muito tempo. Foi, né? Foi muito tempo. Deve ter sido, sei lá, pelo menos uns 10 anos, eu acho, 7, 8. Foi. Porque foi um bom tempo, né? Eu devia ter uns assim, 12, né? Eu não lembro com quantos anos eu cheguei no Javenesci. Eu não consigo me recordar agora. Mas era bastante tempo, eu lembro que foi um bom tempo. Acho que foi uns 8 anos, porque eu cheguei no Javenesci, eu lembro que nós tivemos o Miguel aqui no Javenesci, eu me casei com 21, foi uns 8, 9 anos. Então, agora sim, isso aí é uma coisa bem importante para falar até para quem está nos assistindo, assim. A pessoa quando tem essa experiência de paixão com Deus, ela pensa que daí, a partir daquilo, eu nunca ia na igreja, então agora eu vou começar a ir para a igreja
e vai tudo continuar essa alegria. E o Léo chegou num grupo de jovens que estava passando por um momento de instabilidade, onde tinha gente saído, gente indo para um lado, indo para o outro. Se não houvesse esse sustento do amor de Deus e da experiência com Deus, ia pensar, como muito acontece, aquela tua experiência, a gente ouve, né? Pô, mas tu não fez um retiro? Encontra pessoas, às vezes, que tá longe de Deus. Mas tu já não fez um retiro? Fiz. E tu gostou? Gostei, mas ficou lá atrás. Foi uma experiência boa, beleza, nunca mais. E aí, mas não, eu sinto saudade, cara. E por que? Não, porque aquela experiência foi lá, ela não vai acontecer mais, né? Então, essa forma de cultivar, e aí entra essa decisão, né? O Léo quis seguir a Jesus. De repente, aquele encontro que tu foi em Paranavaí tinha sido bem organizado, bem bacana, né? E chegou numa situação meio instável. Como é que a pessoa consegue se sustentar? Porque é quase que uma decepção. Sim, tu imagina a gente chegar num lugar onde as pessoas, de repente, tu encontra desentendimentos, tu encontra, de repente, as pessoas que vão embora e, de repente, não tem mais música, não, sabe? Um grupo quase morrendo, né? E na verdade, sim, ó, Jefferson, é o que eu costumo dizer para todas as pessoas ali na comunidade que fazem o Ravo. Tu fez o Ravo também, né? Qual foi o teu Ravo? Eu fiz o 24, de 2020. Eu fiz o 12, 2016. Duas semanas antes da pandemia estourar. A gente só teve um encontro pós e não aí, teve mais. mais. Então, Jefferson, assim, ó, quando a gente vai fazer as obras de misericórdia espirituais, que é dar um conselho, orientar. Eu faço isso com jovens também na comunidade, né? Eu digo assim, que a experiência que a gente faz com Deus, ela acontece muito no campo emocional, e Deus precisa fazer com que a gente sinta mesmo, mas ela precisa, porque se ela não fizer isso, ela morre mesmo, e acontece isso que tu fez. Que tu contou agora, da pessoa que fez experiência e ficou lá atrás e acabou. Se a pessoa não consegue passar essa experiência que ela fez da área do sentimento para a área da decisão, um gesto racional, né? Não consegue mesmo. Porque assim, ó, aquela primeira experiência, eu acredito que Jesus faz com que ela seja para todo mundo muito intensa, porque é uma primeira experiência de apaixonamento. E ela tem que durar, né, um período suficiente até chegar à razão, né? E assim, ó, geralmente as pessoas que não conseguem continuar é porque elas não conseguem transformar aquela experiência em decisão, né? E isso é muito importante. Então assim, quando a pessoa consegue transformar em decisão, Jefferson, independente de você estar sentindo ou não sentindo mais, né? Independente do que os outros te façam, do que os outros vivam, do contra-testemunho dos outros. Acabou, eu me decidi, se você está né? decidido, acabou-se, né? Assim, ó, eu confesso pra ti, Jefferson, assim, ó, aquela experiência que eu vivi em Paranavaí, eu só vivi de novo uma vez quando eu fiz o Rava 12 naquela noite do sábado. Tu fez de carnaval? Eu fiz de carnaval. Daí do sábado à noite, aquilo que acontece no sábado à noite. Eu só vivi de novo naquele sábado à noite, mas assim, ó, depois tu não vive mais. Não vive. Porque Deus precisa, porque assim, naquele momento Deus precisa te dar um alimento que você consiga comer. É um relacionamento. É um relacionamento que tu vai ter momentos de paixão, mas que vai viver na racionalidade do dia a dia, que é a oração diária, que são as experiências diárias, que não são fantásticas, né? A pessoa tem lá um jantar chique de casamento uma vez a cada 2 anos, mas claro, o arroz com feijão é o que vai sustentar. Isso, jeito, né? mesmo. E aí, cara, mas aí entra, a gente, né, faz uma linha do tempo, né, que passa do Vida Nova, então, e entra, nem indo ainda pro lado do Javanesi, que foi esse outro grupo de oração, né, mas entra pela linha profissional, onde o Léo foi estudar para ser professor de geografia. Meu professor. E depois dei aula pro Jefferson. É um bom aluno, tá? Bom aluno. Inteligente. Então, cara, por que tu fez faculdade de geografia, cara? Então, Jefferson, assim, ó. Eu sei que é legal, eu gosto também, mas, assim, cara... o meu primeiro desejo ali, depois da conversão, é me tornar sacerdote, né?
Eu fiz um caminho vocacional com os franciscanos, porque eu sempre fui tá. muito devoto de São Francisco Aqui de já. Assis. Tudo aqui. Devoto de São Francisco. O caminho mais, que eu posso dizer assim, mais intenso, mais fiel que eu fiz vocacional foi com os padres do PIME, ali em Brusque, né? Claras, o Pontifício Instituto de Missões Exteriores, com o padre Roberto Espera Fico, que nos acompanhava. Né? Que é a ordem de Dom José Negri, né? Exatamente. Que era nosso auxiliar e hoje é Bispo de Santo Amaro. Isso. E eu cheguei à conclusão num determinado momento que não era isso. Mas foi lá. Parecido com a do Marcelo, né? Sim. Tem essa experiência. Vivemos a experiência. Tenho vontade de ser... do Humberto também. Aqui, os últimos 3 que passaram, estudaram, foram lá. Não gostou, não é aquilo, acabou, mas tem que ir. Tem que ir. Se sente uma pontinha, tem que ir. Às vezes a gente tem jovem assistindo que diz assim, eu tenho vontade de ser padre, mas eu estou esperando que Jesus apareça no quarto. Esquece. Não, vai aparecer, parceiro. Vai ter que ir lá e fazer experiência. E Deus vai dar as direções, como foi no teu caso, né? Isso. E daí quando eu decidi que não ia, que daí eu comecei a namorar, estava noivo da Márcia, eu comecei a faculdade antes de nos casarmos. Então, eu tive que decidir. Os meus pais tinham um sonho de ter os filhos formados no ensino superior. A minha irmã interrompeu, e eu lembro que ela interrompeu por conta do namoro, ela começou a namorar, e ela perdeu a paixão pela administração, fazia administração lá em Paranavaí. E foi assim, eu percebi que foi uma dor muito grande para o meu pai, para minha mãe, a desistência dela. E os meus pais, terminou, você vai fazer. Eu lembro que quando eu peguei o encarte da Univale para escolher os cursos, o primeiro curso que eu olhei foi fisioterapia. E aquilo me chamou atenção. Mais uma família classe média e com as suas que sabia o que podia honrar, né? Minha mãe disse, olha, meu filho, esse preço aqui nós não podemos. E daí um dia, teve uma vez no ensino médio que eu fui dar uma aula de geografia, eu fui apresentar um trabalho lá na frente, eu lembrei de geografia, que eu gostei de ir lá na frente, na aula do professor Vilmar ainda, lembro o nome dele. Professor Vilmar, fui lá na frente, eu dei uma aula, expliquei um conteúdo lá, que era um trabalho de geografia, e eu lembro que eu gostei daquilo, eu falei, então vou fazer geografia. E também foi estratégico, eu queria fugir da matemática, porque matemática, física e química, para mim, me castigou no ensino médio. E não tinha mesmo? Não, daí mal sabia. A hora que eu caí no primeiro período já tinha matemática básica. Planalto, planície. Não, e no segundo tinha estatística. Não teve jeito, não teve escapatória. Pesadelo até hoje. Não teve escapatória. Aí eu fui e cursei, daí eu me casei antes de me graduar, e tivemos o Miguel um ano depois, antes da graduação. Lembro que na minha formatura estava a Márcia, estava o Miguelzinho ali com... não sei se o Miguel já tinha um ano, mas o Miguel era de colo, o Miguel era de colo. O Miguel eu sempre lembro que o meu tempo de Javenesci é a idade do Miguel, porque o Miguel nasceu naquela época. Exatamente. 2005. Isso. E daí eu decidi. E daí foi assim, foi tudo muito rápido. Eu entrei no primeiro período. Hoje existe uma legislação que tu não consegues assumir sala de aula no início do curso. Tu tem que estar num determinado período. Mas naquela época não. A carência de professor era a mesma. Com licença. Era, né? A carência de professor era a mesma que existe hoje, e não tinha professor aqui no Afonso News. Sim. E eu estava no segundo período, uma professora que pegava um ônibus comigo para ir para casa, de espanhol, a Valéria, me lembro até hoje o nome dela. O Afonso News está precisando. E eu vim aqui e falei com a dona Cida. Sim. E na hora não tinha esse processo de concurso de ACT, de nada. Era chegar na escola, precisava, já assinou, pode entrar. E eu comecei. Tu começou que ano ali no Afonso News? Eu comecei... Tu foi meu professor em 2003. Eu comecei em 2002, porque em 2002 eu entrei na faculdade, primeiro período. No segundo semestre eu estava aqui dando aula. Então foi isso mesmo. Tanto que tu é um ano, mas eu tenho 35, tu tem 30 e... Eu tenho 40. Tu já tem 40. Já tô mas naquela época eu tinha 15, tu tinha 20, então...
Muito contemporâneo. Mas com 20... Então, com 20 anos, o cara dando aula no ensino médio, isso até no Oriente acontece muito, né? Não exatamente com 20, mas geralmente eles fazem, né? Os professores mais jovens dão aula para os alunos mais velhos e vão afastando até as criancinhas terem aula com idosos já. Isso é bem comum para ter esse vínculo e tudo mais. Mas nesse caso foi bem a indicação, assinou, vai para a sala. Vacinou, vai para a sala. E foi importante? Foi muito bom para mim, foi muito bom, aprendi demais. E eu sempre assim, ó, e para mim foi uma experiência muito rica, muito interessante, porque eu consegui continuar cultivando a relação que eu tinha com jovens, que eu tinha lá desde a época do Vida Nova, que eu construí depois aqui no Javenesci, entendeu? Então eu continuei lidando com jovens. Aqui fora, aqui na paróquia, eu lidava com jovens no âmbito da evangelização. Lá na escola eu continuei trabalhando com jovens do campo da geografia. E eu usava até mesmo a geografia para convidar e trazer as pessoas para os jovens. Então, pois é, porque, né, para quem não entende com clareza esses detalhes, assim, a paróquia São Cristóvão, onde fica o grupo de jovens de Javenesci, onde o Léo foi coordenador e tudo mais, fica a 10, 15 metros da escola, do colégio Afonso do lado Deus, da escola. Porque é do outro lado da rua. Então, foi um paralelo do que nós tivemos, né? Quem está vendo agora, de repente, comecei a ver por causa do Léo, mas vou ver os outros. Vai ver que o Roberto era professor nessa mesma escola. Trabalhei com ele. Aqui. O Marcelo contou testemunho de situações na escola, também ali. E depois tinha que, horas depois, estar aqui na igreja. Então, a proximidade geográfica faz com que venha essa dúvida. Não dá para ter uma vida de professor mundano e atravessar a rua e virar um membro de grupo de jovens. E como que o professor lida com a necessidade de evangelização num mundo que, apesar do ensino ter sido criado, né, a estrutura de ensino foi criada pela Igreja Católica, nós sabemos disso. Mas hoje a realidade está bem distante disso. Como é que o professor lida? Se o professor tem esse desejo de evangelizar, como é que ele vai lidar com uma escola que... Essa semana eu vi um vídeo de uma menina novinha enfiando uma faca nas costas da outra na escola, que a 10 metros, ou mesmo que não seja tão perto, tenha que viver essa realidade religiosa. Como é que faz para linkar isso? Então, a primeira coisa, Jefferson, assim, ó, tu tem que ser a mesma pessoa. Tem que ser a mesma pessoa. E eu digo pra ti, Jefferson, assim, ó, que eu jamais conseguiria ser outra pessoa. Pela experiência, a minha experiência com Jesus foi tão forte que eu jamais conseguiria ser outra pessoa lá, sabe? Então, assim, porque existem os desafios, né? Existe o desafio de dizer assim, ei, peraí, tu não pode querer me forçar. Falou de Deus na escola, já começa aquela confusão. Não, mas eu tô aqui para estudar, não tô aqui para ser evangelizado. Agora a moda é falar, né, o Estado é laico, que não sabe nem o que estão falando, mas, né, enfim. Mas assim, Jefferson, assim, ó, é que na verdade, tu chegava com um jeito, né? Então, assim, o que eu fazia? Eu chegava, entrava para dar aula, e dava aula e tudo mais, e daqui a pouco eles estavam fazendo uma atividade, eu encostava em alguém que eu achava que o convite ia colar, o convite ia dar certo, que talvez, assim, que aquele peixe vai morder a isca. E eu encostava, e aí, tudo bem? Tu é católico? Evangélico? Ah, sou católico. Poxa, tu mora aqui perto? E de repente, enquanto ele estava fazendo atividade, tu já ouviu falar do grupo de jovens? Então eu entrava direto falando de Deus. Dava aquela cercada. Então, a gente sondava e daqui a pouco convidava para vir no grupo de jovens e deixava que o grupo de jovens falasse aquilo que precisava ser falados, né? Então fazia aquela primeira experiência. Então, dentro da escola, a nossa ideia era convidar, né? Era convidar, e até hoje eu faço isso, né? Era convidar, era trazer, perguntar se você, tu já fez algum retiro, tu é católico, você já fez algum retiro? Não, já tem um retiro legal para tu fazer lá, uma experiência legal no final de semana, né? Então, assim, a gente ia criando mecanismos, estratégias para rebanhar, para convidar, e de repente às vezes convidava uma pessoa e sabia que aquela pessoa ia convidar mais 2, 3 amigos, igual aconteceram com vocês. O Wellington foi uma peça-chave, o irmão Delaine, porque o Wellington trouxe
trouxe o Marcelo. Eu não sei se ele trouxe você. Foi eu também. Então, trouxe o Jefferson, trouxe o Marcelo, trouxe o Marcos, que andava com o Marcelo. Sim. Que não ficou com a gente. O Robson, o Felipe e tantos outros. Então, essa e assim foram feitas essa pescaria. Porque na escola, aí a pessoa pode ver e pode pensar assim, poxa, né, pensamento maldoso, mas a escola não é lugar... Gente, não existe lugar. Porque se o Léo não usasse aquele momento para falar daquilo, outra pessoa ia usar aqueles mesmos minutos para convidar para uma outra coisa que talvez perderia aquela pessoa para sempre. Sim. Então, hoje, como é que a gente consegue, né, a gente, né, não porque eu não sou professor, mas como um professor consegue ser um bom professor nos dias de hoje? Porque hoje um professor não, ele tá ali falando com um aluno que pode estar com um celular aqui do ladinho filmando ele e depois colocando na internet e acabando com a carreira do professor, né? Então, como é que consegue ser um bom professor hoje, assim, no meio dessa exposição que os professores passam? Jefferson, assim, ó, eu vejo de duas formas, assim, ó. Você precisa cumprir o dever, e você precisa ser ético, entendeu? Se você cumprir o dever, o seu papel, eu entrei na sala, dei um bom dia para os alunos, tratei bem os alunos, com carinho, com afeto. Cativou, né? Cumpri o meu dever, entrei para dar aula, né? Atendi os alunos, fui na carteira, tirei dúvida, né? E fui ético, né? Fui ético com os meus alunos. Olha, tu podes ter um aluno, de repente, mais mal intencionado, que queira te prejudicar, que queira te filmar, que queira te gravar. Ele não vai achar uma ponta no novelo para puxar. Ele fica sem... Entendeu? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, assim, se você entra na sala bem intencionado, com o desejo de cumprir bem o teu papel, de cumprir o dever, de ser uma pessoa ética, de tratar bem as pessoas, de tratar com amor, de amar o próximo como a si mesmo, como Jesus ensinou. Então, de tratar bem os alunos, né? E até quando, assim, ó, tu recebe uma reação adversa, às vezes de um aluno que não está bem naquele dia, sabe? Quando tu entra com todo esse aparato, com essa decisão, com tudo isso, tu consegue até lidar diante dessas realidades. Às vezes com autoridade, sem grosseria, sem autoritarismo, mas com autoridade, com respeito, tu consegue contornar a situação. É importante isso, cara. Sim. Porque assim, tu teve experiência, e eu falo até mesmo de questão de realidades financeiras, assim, né? Porque tanto tu tem experiência de dar aula para escolas públicas com realidades periféricas, mas também com pessoas de um alto poder aquisitivo. Tem diferença, não? Tem, cara, muito. Assim, eu trabalho hoje na rede pública, né? Trabalho aqui na escola Melvin Jones, né? Que era uma escola cívico-militar até o ano passado, hoje não é mais, né? Por conta do decreto do presidente Lula, né? Que encerrou as escolas cívico-militares, né? Então trabalho com um público, com um poder aquisitivo, até com uma capacidade cognitiva muito diferente, certo? E trabalho na rede privada, trabalho no Ângulo, em Balneário Camboriú, e trabalho na Univale, no CAL da Univale, aqui em Itajaí. Todos né? eles tu tá exclusivamente como professor de sala de aula hoje. Professor de Geografia e sala de aula. Tu trabalhou um tempo lá no Colégio Salesiano com a parte mais... Orientação, né? sim. Isso também deve mudar bastante, né? Também, mas assim, quando tu trabalhas num colégio confessional, assim, aí tu tem muito mais aparato para poder desenvolver um processo de evangelização, para direcionar as coisas, porque tu tens... como é que eu vou te explicar? Os pais, quando colocaram o filho numa escola confessional, eles já sabiam. Então é como se eles te dessem livre acesso, uma carta branca para tu trabalhares isso. Então, cara, e assim, porque a gente pensa, se lá no colégio público, que não tinha nada a ver com religião, conseguia pescar, quando chega num colégio confessional, que no caso aqui de Itajaí, a rede salesiana, né, dos padres de Dom Bosco, não era para ser mais fácil? Ou pode ser que eu esteja sendo redundante, é mais fácil ou é pior? Então, Jefferson, assim, ó, é mais fácil você evangelizar.
Você falar de Jesus, você falar de Jesus, por exemplo, a experiência que eu tive aqui com Dom Bosco, né? Você falar de Jesus por Dom Bosco, através de Dom Bosco, você falar de Nossa Senhora Auxiliadora através da devoção que Dom Bosco tinha, mas a escola particular, ela é mais difícil de você trazer, de você convidar para um grupo de jovens, para um retiro, porque assim, ó, o que acontece, tá, Jefferson? Por exemplo, assim, ó, tu convidas, por exemplo, existe essa preocupação, tu convidas 2, 3 jovens, se eles gostarem da experiência, ok, a escola não tem problema para a escola, eles gostaram, chegaram nessa sala, falaram super bem, vão convidar até outros, mas se tu convidas, de repente, 2, 3 jovens, e vamos supor, a gente sabe que geralmente em retiro de primeira experiência isso acontece, né? Uhum. Às vezes alguém que tá ali, que a hora que chegou viu que não era bem aquilo, né? Às vezes a gente tem... Ou até foi enganado mesmo, falaram uma coisa e era outra, não pode acontecer. E nos retiros de primeira experiência a gente tem até aquele jovem que dão trabalho mesmo, sim, né? Sim. Se tu pega alguém assim que dá trabalho e ele chega em casa falando pro pai, os pais muitas vezes não conseguem separar. Não, eu vou falar com o professor Léo, eu vou ligar pro telefone dele para saber o que aconteceu. Ou eu vou na casa dele, se for o caso. Ou eu vou conversar com ele quando ele sair da escola. Existe um risco muito grande, uma linha muito tênue de que os pais não consigam separar. De que eles possam ir no diretor, no teu coordenador, para falar de que você em sala de aula, talvez, ou dentro do espaço da escola, convidou e a experiência não foi boa, sabe? E de certa forma isso vai minando a tua profissão, né, cara? Então a escola particular tem você tem que... Não dá pra você fazer isso assim abertamente como na escola. É que não adianta, né? Tem a questão do poder aquisitivo, né, cara? Tem a questão financeira, né? De que vai, de repente, vai perder um aluno e aí é uma questão que ele sai dali, ele vai para outra escola particular, né? Sim. Não tem jeito, né? Então eu fico pensando assim, porque o pai que coloca um filho numa escola confessional, seja ela católica, seja ela protestante, o que é, ele já tem que ter essa noção de que existe uma base diferente de uma escola que se posiciona como laico, né? Uhum. Que esse termo seria um outro assunto muito, muito mais amplo, né? Quando se lida com essas diferenças, porque tu dá aula num momento num período do dia para pessoas mais pobres, no outro dia para pessoas mais ricas, no outro para pessoas mais religiosas, no outro... essa adaptação, ela é fácil assim, ou precisa realmente focar, não, eu sou aqui o professor e eu consigo separar bem as coisas, porque então, tem agressividade, né, cara? Tem uma agressividade, assim, né? Do tipo, eu tô te pagando. A gente já viu vídeos assim, tu não pode falar assim comigo porque o meu pai paga pra eu estudar. Pode ter isso, né? Sim. Assim, ó, Jefferson, assim, ó, como é que eu vou te dizer assim, ó? Na escola pública, por exemplo, tu também não podes, entendeu? Porque da mesma forma que tu não podes, de repente, agir da forma como tu gostaria dentro da tua espiritualidade, da tua experiência de fé, porque tu tens que respeitar os outros credos e tudo mais. Assim, mas por exemplo, assim, hoje eu estava dando aula, hoje foi dia de aplicar a prova para os alunos do ensino médio. Eu entreguei a prova, falei, olha, Deus abençoe vocês, Deus possa fazer vocês se lembrarem tudo aquilo que vocês estudaram, que vocês viram em sala de aula, sabe? Hoje eles até falaram assim, professor, podemos rezar antes de começar a aula? A minha vontade é dizer, pessoal, deixa eu rezar com vocês, deixa eu conduzir a oração, vamos rezar junto. Mas eu não posso fazer, entendeu? Não. Porque se eu tenho ali, por exemplo, assim, um cristão, o evangelho, se eu rezar o Pai Nosso, não tem problema. Mas se eu tiver ali alguém do candomblé, da Umbanda, que se sentir ou estritamente ateu, né? E isso, não, poxa, o professor rezou uma oração católica, uma oração cristã, que levar... Assim, então, quando eles me disseram, podemos rezar, vocês podem rezar. Eu estou morrendo de vontade de rezar com eles, mas não posso, sabe? Porque senão vai ficar, o professor rezou, o professor motivou, sabe?
Então, são os limites que às vezes uma instituição não confessional te põe, entendeu? E aqui é confessional, às vezes daí entra por outro lado, que é o lado do misturar demais as coisas, né? Como você falou, né? Dos pais que de repente o filho não gostou e tudo mais nessa direção, né? Mas assim, querendo ou não, tu tens os teus filhos, né? Tu tens um filho já maior de idade, né? Sim. Que depois nós vamos falar dele em especial a gente vai falar depois quando a gente falar da tua vocação hoje na igreja. Mas os outros, os dois menores, né? Com 5 anos e a tua filha com 15, né? Uhum. Como é que eles lidam com a tua vida de hoje? Olhando assim, poxa, meu pai é professor, eles fazem comparação, os pequenos talvez não, né? Difícil, mas a tua filha de 15, ou até o que o teu filho de 18 já falou assim, eles fazem comparação, eles pedem, ô pai, o professor fez aquilo, ou pai, tal professor fez aquela outra coisa, assim, eles fazem uma comparação. Algum deles já foi teu aluno, por exemplo? Sim, a Clara já foi minha aluna e o Miguel também. E como é que lida daí, né? Porque eu sei, tem que ter lá a ética, mas... Então, mas sabia que eu nunca os proibi de me chamar de pai na sala de aula? Ah, é? Nunca. Proibir é uma palavra muito forte, mas nunca pedi. Porque assim, Jefferson, eu tenho um vínculo afetivo muito forte com todos eles. Muito forte. Muito forte mesmo. E eles têm um vínculo muito forte afetivo comigo. E eu achei que de alguma forma ia mexer muito com eles se eu dissesse assim, olha, não me chamem de pai aqui, sabe? Então... Eles iam poder pensar que era um personagem, que era uma coisa assim, poxa, o pai tá me restringindo aqui. Poxa, aqui não é meu pai, né? Que figura estranha então, né? Então eu nunca pedi. Eu permiti que eles me chamassem, pai, por favor, vem aqui. Eu ia, e até porque todo mundo sabia que eu era o pai deles. É diferente. Né? Então assim, só o que eu costumava sempre orientar, assim, ó, não me peçam privilégios, né? Não me peçam privilégios, não me peçam regalias. Piadinha, é meu pai, vai me ensinar. Assim, ó, vamos manter tudo protocolar, sabe? Então, assim, se eu disser que ninguém vai no banheiro, não me peça para ir no banheiro e dizer, poxa, pai, eu quero, porque não vai, se eu disser que ninguém vai, né? Então assim, algumas coisas, todas as outras coisas a gente mantinha dentro do processo protocolar. Então, essa coisa de chamar o pai fugiu um pouco do protocolo, mas todas as outras coisas a gente mantinha. E tu dá aula desde 2002, então. Então são 22 anos de sala de aula. Sim. Cara, em 22 anos, assim, ó, olhando de lá pra cá, o que tu sente, assim, que mais mudou na educação? Tem uma coisa assim que tu diga, nossa, lá era mais difícil, hoje é mais fácil, ou lá era mais tranquilo, hoje já é mais cobrado. Existem coisas, assim, que tu repara que ao longo do tempo foi mudando muito, assim? Sim. Assim, Jefferson, aquela primeira geração que foi a tua geração ali, né? A primeira geração que eu dei aula, por exemplo, tá? Era uma geração que não tinha celular, né? Cara, o celular, assim, o advento do celular e o celular na mão deles, porque começou na mão dos adultos e depois foi passando pra mão deles. E piorou na mão deles, porque eles sabem mais do que os adultos, né? Cara, honestamente falando assim, não, eles não conseguem, raramente se consegue ficar assim, até que na Univale eu tenho percebido que não, tá? Eu tenho feito debates, eles têm comprado a ideia, têm entrado comigo na aula mesmo. Mas eu trabalhei já numa outra escola particular que, cara, eles não conseguiam ficar 10 minutos prestando atenção na minha explicação. E não é proibido, cara? É proibido, só que, assim, ó, o que acontece? O aluno mexe, aí o professor recolhe e entrega na coordenação. Então, assim, ó, se o pai tem consciência, ele diz, esse celular vai ficar aí na coordenação uns 2, 3 dias, uma semana. Eu já vi pai deixar um mês o celular na coordenação pro filho aprender. Mas tem pai que não faz, ele vai ali na hora, busca, ou o pai liga, manda a coordenação entregar, aí o mesmo aluno que tu pegou o celular agora, no final da aula ele passa por te mexer no celular. E rindo se bobear. Mas e os pais, eles continuam, eles têm essa autoridade plena de, tipo, não, devolve o celular agora. Eles não existe uma restrição de autoridade dos pais dentro da escola? Depende da escola. Ah, tá. Depende da escola. Já trabalhei em escolas, já trabalhei em escolas que, por exemplo, a gente recolhia o celular e o pai tinha que buscar. Ah, mas eu preciso do...
Não, então o seu filho precisa do celular, então o senhor vai vir aqui buscar hoje. Ele precisa do celular hoje à tarde, então o senhor vai vir buscar aqui o celular hoje. Nós vamos conversar e o senhor leva o celular. Isso incentivava a não fazer de novo, né? Isso, mas já trabalhei numa outra escola que o pai mandava, porque o dinheiro da mensalidade do pai manda muito, entendeu? Então isso varia muito de escola para escola. Na pública tem essa mesma, é mais tranquilo, daí nesse sentido consegue ter mais autoridade, ou mesma coisa? Na pública sim, nessa área pública sim, mas na escola particular tu tá muito condicionado para não perder o aluno, para não perder o cliente. Que é cliente, né? É cliente, então, na verdade, o motor que faz a escola particular girar é o cliente, é o dinheiro do cliente, né? A gente faz uma unidade aqui, Léo, que eu acho que é interessante, porque qualquer pessoa que conhece o Léo, assim, no âmbito público, como professor ou como evangelizador, como ele está falando aqui, ainda vai falar mais. Se qualquer pessoa falar assim, eu nunca mais vi o Léo, pois é, a figura do Léo vai sempre estar vinculada aos jovens. O Léo começou na igreja, teve essa experiência com 11 anos, veio para Itajaí, começou a participar do Vida Nova, depois veio para o Javanesi, para um outro grupo de jovens daqui de Itajaí, e continuou essa caminhada e tudo mais. E passou o tempo, porque o Léo saiu do Javanesi, acho que em 2009, 2010, talvez, mas foi... eu digo assim pelo meu tempo, né? Apesar da gente sempre ser muito próximo, não foram tantos anos juntos dentro do Javanesi, então eu chuto por aí. Então, se nós considerarmos que o Léo saiu de grupo de jovens há pelo menos 12, 13 anos e continua com essa imagem, o Léo tá com 40 anos, as pessoas sempre vinculam o Léo ao jovem por ser professor, mas especialmente assim, cara, que paixão é essa que tu tem pelos jovens, cara? Que é uma coisa assim que eu acho espetacular, cara, porque o teu rótulo, é a tua identidade. Se me perguntar assim, quem é o Léo? Eu ia dizer, cara, o Léo é um cara que ama os jovens de uma forma que eu conheço poucas pessoas. Tudo bem, eu entendo do teu desenvolvimento tão novo e tudo mais, mas tem alguma coisa que é especial, né? Jefferson, o que eu entendo, assim, ó? Eu acho que algumas pessoas, por exemplo, assim, ó, vamos falar assim, a gente fala de carisma. Porque se eu pedir pro Léo ir pregar num encontro para idosos ou para pessoas de idade adulta, ele vai também, mas não vai ser com um brilho no olho que é com os jovens, porque o Léo abraça, o Léo beija, o Léo ama, cara. Então, assim, ó, tanto é, Jefferson, assim, ó, que eu dei uma perdida, assim, uma perdida que me fez, assim, fracassar em vários sentidos da minha vida, sabe? Que me levaram à depressão, né? Me levaram realmente a chegar na comunidade de transfiguração no ano de 2016, e Deus precisava do Rava para me trazer de volta. Foi quando eu estava na frente do Javanesi, eu não lembro quem foi o pároco, eu estava casado, ele disse que não seria mais tão interessante eu estar à frente, porque precisava de um jovem, não de uma pessoa casada. Eu lembro quem era o pároco. Então eu não lembro. Então, e dali, Jefferson, assim, ó, foi onde eu dei uma perdida, sabe? Eu não consegui me encontrar em grupo adulto. Sim, então, porque eu fiz o pessoal que acompanha já vê, né, que eu faço uma pauta para não perder muitas vezes o fio da meada, mas eu coloquei um ponto aqui que é assim, ó, houve, sim, porque eu sei, e houve um tempo de deserto. Sim. Porque foi quando se tentou enterrar esse carisma. Foi quando uma pessoa que o Léo já falou, quando um padre meio que tentou, não com maldade, mas com a colocação, enterrar esse carisma. Então, eu falo porque eu vi o Léo ministro da comunhão, eu vi o Léo ingressando de um lado, do outro, mas não ia, né, Léo? Não era a mesma coisa. Não ia. Não era a mesma coisa. E... Então, assim, Jefferson, assim, ó, o que eu vejo? Eu vejo que algumas pessoas nascem com esse carisma. Por exemplo, assim, ó, o Dunga. O Dunga, cara, tu pode ter certeza. Se ele não tivesse saído da Canção Nova, ele ainda tava à frente do PHI. Tá. Porque tu olha pro Dunga, eu não sei quantos anos o Dunga tem, mas o Dunga tem muito mais anos do que eu. Ele tem mais de 50. Ele deve ter quase uns 60, talvez, não sei. Talvez.
Cara, mas ele é muito jovem, cara. Sim. Ele tem uma identidade, ele tem um link com o jovem, uma fala com o jovem, sabe? Tanto que o Peter de Laura, que assumiu e também é ótimo, é fantástico, também já não é tão novo, mas é porque carisma não diz respeito à idade, né? Sim. E eu me vejo assim, então... sabe? Eu me vejo assim, tanto é, Jefferson, assim, ó, que daí eu entrei na comunidade de Transfiguração, em 2016, e participava do grupo adulto, mas o Jamil já me pediu para ir tocar, porque na época eu tinha uma carência muito grande de baixista, ele já me colocou para tocar baixo no grupo de jovens, no movimento Bem Perto de Ti, Jesus. Que é aquele dos domingos. E eu tô desde 2016, tô no ministério do movimento Bem Perto de Jesus. Tanto que a gente está gravando isso aqui numa segunda-feira, e ontem à noite, domingo, eu precisei falar com o Léo. O Léo falou assim, não, eu vi um barulho de fundo, e o Léo bem assim, não, eu tô aqui, e aquele 1 segundo antes de tu falar onde tu tava, eu tinha certeza que tu tava lá. Tanto, eu tô aqui no grupo de jovens, aí eu falei, eu sozinho falei assim, eu sei. Eu já sabia. E não, isso é muito importante, cara, as pessoas que veem isso, elas precisam ter essa compreensão. Não pode ser uma muleta. Isso. Não pode ser uma muleta. A gente vê pessoas que não fazem uma migração de um grupo de jovens para outra coisa porque se sentem acomodados ali. Então, assim, e aí nesse ponto, talvez pode ter sido até a percepção que o padre teve de ti lá naquela época. Não sabemos. Tava errado? Tava. Mas ele pode ter pensado assim, o cara tá casado, tem um filho. Vai procurar uma coisa aí de família. Isso. Por isso que eu falo, de repente foi até uma postura comum. Tentando ajudar, talvez. Tentando ajudar. Então, e até do frear, né? Dizer assim, mas eu, sei lá, deixa os jovens assumir. Mas aí isso gerou o que pelo menos aqui na nossa região acontece, que é uma infantilização dos grupos de jovens. Exatamente. Então hoje, um jovem de 26, 27, 28 anos, ele não consegue entrar num grupo de jovens. Tá direto no adulto. E aí ele vai pro adulto e o adulto é chato para ele. E aí ele vai no de jovens, o de jovens é infantil para ele. E aí ele fica nesse meio termo e aí o mundo vai lá e pega ele pelo colarinho e leva embora de novo. Exato. E aí acontece essa cisão que a gente vê que em outras denominações eles já têm conseguido lidar melhor com isso. Sim. Aonde pega pessoas de 30 e poucos, que vão lá no encontro de jovens, lá da igreja protestante X ou Y, e fazem um trabalho com todos. Então, essa posteridade, ela é importante dentro do meio jovem, né? Porque eu digo isso com clareza, assim, hoje a média de um grupo de jovens aqui na região é 18, 19 anos. Para menos. Para menos ainda. Sendo bondoso. Talvez aqui, como a gente está nessa realidade, o exemplo do Javanesi que ainda está nessa idade ok. 18, 19, 20, né? Tem ainda jovens de 27, 26, 25. Legal. Tem, mas demorou um tempão, porque isso é importante as pessoas entenderem. Se os de 25 se sentem velhos, eles vão embora. Um ano depois, os de 23 nem fizeram 24, também se sentem velhos e vão embora. Aí os de 20... E assim, cara, vira um grupo de adolescente. Eu sou do tempo que tu tinha 14, 15 anos e as pessoas diziam, não, tu ainda não tem idade para ir para grupo de jovens. Exatamente. Entende-se que se o grupo de jovem não pegar lá com 13, 14, o mundo já vai pegar. Também há essa necessidade. Tem essa necessidade, mas talvez de uma espécie de dois caminhos. O caminho para o adolescente e o caminho para o jovem, né? Para o jovem que hoje... Porque a gente vê, tem piadas na internet, né, que falam, né? Essa semana eu vi uma que uma pessoa colocou na internet que dizia assim, mas como é que pode? Eu ainda sou um adolescente, já vou fazer 32, 33. Eu vi essa foto assim. Porque na Constituição brasileira, não. Mas na mentalidade, as pessoas estão amadurecendo cada vez mais velhas, né? Cada vez mais tarde. Sem dúvida. Demoram para trabalhar e aí querem, né? Antigamente, se tu trabalhava com 14 anos, era normal. Hoje em dia, teu pai vai preso, né? Sim. Então, cara, fazer esse link entre o jovem que está começando com aquele jovem mais velho é uma dificuldade, né?
E lá na comunidade vocês têm lidado com isso? Sim, sim, assim, ó, tanto é que quando, Jefferson, eu comecei tocando no movimento Bem Perto de Ti Jesus, não sei se tu conheceu o Betinho. Sim, claro. Então o Betinho coordenava o ministério, o movimento, né? Então o público que a gente tinha lá era um público de 25, 28. Mas porque sabe? o Betinho já tem hoje 30 e... Isso, o Betinho. Na época Betinho, tinha 20 e poucos Betinho também. tem a minha idade já hoje. Isso, é. Então assim, então o público era um público mais velho, até porque o Betinho ele dava uma segurada. Às vezes aparecia um pai lá, meu filho tem quanto? 12? Não dá ainda. Isso aí é importante, cara. Direcionado. Viver os prazos. Cria um Sabe? grupo de adolescente 5 da tarde e o de jovens às 8, sei lá, né? Sim. Assim, o interessante é não fechar a porta, é assim dizer, existe um lugar para eles. Isso. Que é esse aqui. Isso aí. Quando ele fizer essa idade, aí o lugar dele pode ser esse daqui também. E aí vai criar aquele desejo, pô, eu vou ficar, porque depois eu vou Depois fazer, eu vou lá pro dos maiores, né? Isso. Como é com criança na escola. É. Tem criança que muda, né? Do Não que veio era. chegar no terceirão. Isso. Eu sou do terceirão, a escola é minha. Exatamente. Então tem que ter esse anseio. Senão fica tudo muito fácil. Né? Não, eu vou, mas eu não quero, não sei o quê. Tem que ter esse desafio, né? E lá hoje tem essa... Melhorou um pouco, assim, ou ainda ficou mais... Não, daí a média desceu. Desce, né? Hoje a média, assim, tá 15, 16, 17, né? Temos alguns um pouco mais velhos, 18, 20, mas tá nessa média, assim, ó, de 15 pra cima. Como é que pode, né, cara? Porque quando eu falo por mim, assim, né? Eu entrei no Javanesi com 17 anos, né? Então, e era um dos mais novos. Então, quando eu penso assim, existe essa necessidade, eu sei, de repente, na região que a pessoa está assistindo é diferente, né? Mas a gente está apontando, né, a realidade que nós temos hoje aqui. E essa espiritualidade, ela foi se aguçando com o tempo, né? Porque assim, quando, né, um exemplo, quando tu tava lá no Vida Nova e tu veio pro Javanesi, que era um outro grupo de jovem, era a mesma coisa ou já foi uma mudança muito grande para ti, mesmo sendo tão perto? Porque tu ficou no Vida Nova aqueles anos todos e de lá tu veio pro Javanesi, Sim. mas tu continuou ainda indo lá às vezes, Não, aí tu foi uma mudou pra migração cá total mesmo, pra né? cá, isso. E tu sentiu diferença? Sentiu alguma coisa, tipo, não digo de melhor ou pior, Sim. mas assim, tem uma mudança de espiritualidade, né? Então, totalmente, porque assim, ó, o Vida Nova, naquela época, ele caminhava para ser um carisma próprio. Uhum. Ele não tinha mais vínculo com a renovação carismática católica, embora vivesse a espiritualidade carismática, né? Uma espiritualidade carismática, mas estava caminhando para ser um carisma próprio. Até conversando com a Adriana, com o Rodrigo, que são nossos amigos que frequentaram lá também, hoje a gente chegou a pensar se talvez não fosse um chamado para ser uma comunidade, sabe? A gente enxerga isso hoje. Mas quando eu cheguei aqui, a gente chegou aqui num grupo um grupo da Renovação Carismática Católica, mergulhado na Renovação Carismática Católica, né? Então eu percebi essa diferença, sabe? O Javanesi sempre foi muito intenso, né, na espiritualidade, né? E aí a pessoa tem esse impacto, né? E tu foi coordenador em 2005, 2006? Foi Eu fui coordenador por 2 gestões. 2 gestões, né? 2 gestões. Eu não lembro de quanto tempo. Não, então foi por aí. Gestões. É 2 anos. Geralmente é 2 anos. Isso, então foi. Eu cheguei em 2005. 2005. No tempo que nós estávamos... Não, 2004, porque então. o Miguel nasceu em 2005 e eu me casei no Javanesi. Uhum. Me casei no Javanesi. Nós devemos ter chegado aqui em 2004. E daí eu lembro que o grupo quase estava terminando. Quase assim, terminando. A última tentativa foi com a gente lá naquele retiro com 15 jovens, né, cara? Então, mas ali é que Deus ressurgiu o grupo. Assim, ó, quando eu cheguei, teve um irmão nosso que tinha assumido a coordenação. E assim, hoje eu entendo que ele não tinha perfil para assumir, assim, para ser coordenador. E naquele momento, pelo menos, né? E o grupo estava terminando. Eu lembro até hoje escutar o Carlos Rodrigo falar e a Vanessa, nós precisamos rezar para ver se Deus quer que a gente continue, que o grupo continue. Eles falaram. E naquilo assim, não caiu no meu coração. Eu falei, meu Deus, mas nós vamos fechar, não tem condição. Não podemos fazer isso. E eu fui eleito. O retiro foi feito no Afonso News. Foi feito um retiro no Afonso News.
A gente usou o espaço, conseguimos o espaço para fazer o retiro, foi feito ali o retiro e eu fui eleito e ali, naquele primeiro momento, o Léo humano entendeu que deveria buscar todas as pessoas que já tinham participado do Javanesi para voltar para o Javanesi. E as pessoas não vieram, porque era o meu entendimento humano. Deus queria uma nova geração. E daí quando a gente conseguiu o espaço lá da capelinha do São Roque, que a gente fez alguns retiros lá, né? Vários retiros lá. Quando a gente fez o primeiro retiro, que foi o Jefferson, foi o Marcelo, foi o Marcos, foi o Wellington, o Robson, o Felipe, eu não lembro mais agora dos outros, mas lembro desses. E as meninas também, né? A Samara, que depois foi coordenadora, né? Inclusive. É verdade. A Samara foi coordenadora. Foi coordenadora depois. É verdade. E assim foi, né? E quando a gente viu... De um monte de gente nada a ver, né? Digamos assim, né? Que não estavam lá, né? E quando a gente viu o que Deus fez com aqueles 15 meninos e meninas que estavam ali, quando a gente viu o que Deus fez no grupo de jovens... Que daí explodiu, né, cara? Lembra? Aí eu entendi que o tempo daquelas pessoas que eu queria buscar tinha passado. Sim. Tinha encerrado. Deus queria um novo tempo. E, cara, a espiritualidade, daí essa espiritualidade profunda dentro da espiritualidade carismática. O que é essa espiritualidade? Tudo bem, né? Já dei outros exemplos. Mas qual é o tamanho da importância dessa espiritualidade carismática para te sustentar naquele período pós-Javanesi? Porque o Léo sai de um grupo de jovens, carismático, raiz, patina bastante e vai e tenta uma coisa. Primeiro, né? Primeira pergunta. O que tu tentou quando o seu Javanesi? Tá, padre, eu vou sair daqui então. E agora? Então, aí assim, quando eu saí, o Jefferson, eu nem consegui tentar um grupo adulto porque não me via no grupo adulto. Não via, né? Por conta do carisma que eu tinha de trabalhar com o jovem. Então, o que eu fiz? É a mesma coisa. Eu voltei para onde eu tinha referência. Voltei pro Vida Nova. Voltou pro Vida Nova, né? Voltei pro Vida Nova. O Vida Nova, eu acho que ele teve mais uns 2 anos ainda de grupo de jovens, fazendo retiro e tudo mais, mas depois acabou e se tornou só uma banda, um ministério, né? E daí eu me tornei ministro da comunhão e cantava nas missas. Mas isso, assim, ó, não me alimentava. Era protocolar, né? Não me alimentava. Tanto Jefferson, assim, ó, que no momento ali que eu me perdi, assim, de toda a experiência que eu tinha feito com Deus e tudo mais, eu me lembro até hoje da Márcia um final de semana, eu já era ministro, veja bem, e a Márcia um final de semana eu sentado no sofá assistindo TV, e a Márcia perguntou pra mim assim, tu não vai na missa esse final de semana? Eu falei, não vou não. Meu Deus, cara, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu vou, porque não vai. Eu não toco. Sabe? Tava então, assim, vivendo um ativismo. Então assim, a minha vida espiritual tinha morrido ali. Eu tinha me tornado um funcionário da igreja. Um funcionário da igreja. Que ia levar comunhão e que ia cantar na missa. Só. E é curioso isso, cara, porque assim, quem viu o Léo antes e quem vê o Léo depois, entende que esse vazio, ele detonou a tua espiritualidade. Sim. Ele pegou todos aqueles anos, veja, o momento de maior baixa, porque geralmente a pessoa tem uma baixa na fé lá no começo. Ela se empolga, ela desanima, depois ela vai vir. Não, o Léo empolgou, sustentou, ficou ali, vamos dizer, quase 15 anos direto, embalado, e quando desanimou de vez, né? E eu lembro até que a gente se encontrava algumas vezes, eu ainda no Javanesi, o Léo já nessas circunstâncias, a gente conversava, mas assim, eu que ainda estava lá, eu dizia, cara, o Léo precisa se reencontrar. E aí quando veio essa experiência, foi 2016, né? Sim. Quando veio essa experiência de fazer o Rava, como é que foi? Porque pelo menos que eu lembro, tu não tinha proximidade com a comunidade de Transfiguração. Eu conhecia Jefferson, conhecia o Jami,
conhecia. Mas conhecia assim, tipo, de vir pregar no teu grupo, Conhecia. Não tinha aquela profundidade, vamos dizer, né? Como é que eu conhecia, assim, ó? Na época do Vida Nova, o Jamir era coordenador do ministério antigo, Secretaria Davi. Secretaria Davi. Secretaria Davi, não chamava ministérios, de músicas, né? Os Ministérios das Artes, não, era Secretaria Davi. Uhum. E tinha os Evangeliza Shows que eram feitos em Balneário, né? Porque ainda era comarca, né? Então pegava Balneário, Camboriú e aqui, né? E nós éramos convidados a tocar no Evangeliza Show. E conheci o Jamir dali, dos eventos da renovação, do Louvor de Verão, dos Evangeliza Shows, né? E me recordo até que depois de um momento de oração que eu conduzi no final da nossa apresentação do Ministério Vida Nova, o Jamir bateu no meu ombro, ele me abraçou e falou: olha, escuta bem o que eu vou te dizer, Deus tem um chamado especial para você. E depois nunca mais nos falamos. Então eu conheci o Jamir dessas experiências, né? Tinha ido uma vez na comunidade, mas assim, achei tudo muito estranho, tudo muito diferente. Humanamente não te atraiu? Não. E quando daí Deus permitiu, quis Deus que eu entrasse num processo depressivo, sabe, por conta do toque, e não foi acho que foram 2 ou 3 processos assim quase que seguidos. E quando eu cheguei na comunidade, eu nem queria fazer o Rava. Eu fui na noite de avivamento, me encantei com o avivamento e falei assim: ótimo, é aqui que eu vou ficar. E daí quando eles me convidaram para fazer o Rava, olha, cara, já tá pago, já tá tudo certo. Fernando Cabral e o Rodrigo chegaram lá em casa: já tá pago, já tá tudo certo, tu vai fazer. Isso aí. É só ir. Daí eu falei: tá, então eu vou. E a gente, assim, né? A gente não expõe o que se vive no Rava, né? Até para as pessoas que vão ter a experiência. Mas para uma pessoa com toque não é o melhor lugar do mundo humanamente para se estar. Então já foi o primeiro teste ali, né? Sim, mas assim, ó, como é que eu posso te dizer assim? Eu estranhei muito, assim, porque foi a mesma coisa pegar um cara que andou 20 anos no deserto do sol escaldante jogado dentro de uma piscina, sabe? Porque eu fui jogado dentro de novo da experiência, né? Porque eles te trataram como um iniciante, que até a inscrição estava paga. E isso, eu caí de novo dentro da renovação, da experiência da renovação carismática católica, sabe? E aquele retiro é que me fez... Cara, eu lembro assim, Jefferson, assim, ó, que eu não sabia nem mais orar em línguas, irmão, quando eu cheguei na comunidade. Eu não sabia nem mais... Eu sabia. Sim, mas não praticava, não vivia mais. Mas não sabia mais... Meu Deus, eu não sabia por onde que eu começava. Foi o começo, foi do zero. Achei muito estranho. Fazia muito tempo que eu não rezava. Eu lembro que dentro da espiritualidade carismática nós abrimos a boca para rezar. Nós falamos em voz alta, né? Uhum. E eu lembro assim que eu cheguei e eu vi as pessoas fazendo isso e eu não conseguia. Tu imagina. Travou. Toda a experiência que eu tinha feito de Deus. Minha vida, eu não conseguia. Sabe aquele portão que está enferrujado, que ele não vem mais? Travadão. Eu tava travado. E como é que foi... mas assim, né, os pormenores não vêm ao caso. Mas naquela experiência marcante que tu teve, quando voltou, o mesmo menino que tinha 11 anos fez um retiro do nada e sentiu. Foi mais ou menos assim quando tu saiu do Rava? Não, como aquela experiência que eu fiz de 11 anos eu não tive nunca mais. Mas o que mudou? Como é que foi a volta? Porque a volta para casa de criança a gente sabe, mas a volta para casa do Rava. Porque a Márcia não tinha feito. Não, a Márcia fez também. Mas o mesmo? O mesmo, 12. Ah. 12. Então assim... Mas vocês foram na mesma situação? Tipo assim, vamos lá e vamos ver? Então, a Márcia... Porque a Márcia é bem diferente de ti, né? Ela foi convidada para fazer e ela disse: não, mas quem tá precisando o Léo tá doente, tá com depressão, eu não preciso. Mas a comunidade sempre entende, Jefferson, que é muito importante o casal fazer junto quando uma pessoa vai fazer. Porque às vezes a pessoa volta tão diferente para casa... Que pode assustar. Pode assustar. Então, sempre quando o marido ou a esposa vai fazer, a comunidade olha com carinho para o cônjuge, entendeu? Para tentar trazer o cônjuge. Para fazer no mesmo. Para fazer a mesma experiência junto, entendeu? Para poder assimilar juntos, entendeu?
a experiência e tornar o processo mais fácil de caminhada depois. Então vocês fizeram, tá, o acampamento, o Rava 12, e os dois voltaram um sabendo da situação do outro. Mas o que mudou dali pra frente? Porque a Márcia tava bem. Sim. A experiência mais forte deve ter sido contigo, porque tu estavas mais debilitado pela questão de saúde. Dali pra frente, o que mudou? Porque daí vocês já quiseram, achamos o nosso lugar, ou foi... Foi, a gente encontrou, daí encontramos. Tanto é que foi assim, papum, a gente terminou, nós nos inscrevemos no vocacional. Logo em seguida? Já nos inscrevemos no vocacional e é aqui que nós vamos ficar. E foi um processo que foi isso que aconteceu. Do vocacional até a consagração até hoje, né? Fazem 8 anos, é isso Não mesmo. teve nenhuma pausa para repensar, tipo assim, fez o Rava, é aqui... Então, durante o processo formativo, teve um momento, assim, a gente sempre sabe que o começo é sempre um apaixonamento, né? Então, quando eu era pré-1, eu era aspirante, pré-1, pré-2, que são as etapas, para quem está assistindo, são as etapas do processo formativo da vocação. Você se torna, de aspirante, você se torna pré-discípulo de primeiro ano, pré-discípulo de segundo ano. Quando eu me tornei discípulo de primeiro ano, houve um virar de chave. Então, assim, aquele apaixonamento exigiu de mim maturidade, porque eu comecei a enxergar aquilo que era humano na comunidade. O lado humano das pessoas. Que é o momento mais difícil. Que é o momento difícil. Eu digo que é o momento, assim, crucial da pessoa ficar ou ir embora, sabe? E graças a Deus, o Senhor me deu maturidade para viver bem essa virada de chave e viver assim essa virada de chave decidido em ficar. Sim. Né? Porque geralmente é nesse período que as pessoas costumam ir embora. E daí, nesse processo, entrando agora um pouquinho na pessoa da Márcia, né, da tua esposa. Dentro desse processo, o Léo tinha a mesma intensidade da Márcia? Ou vocês estavam seguindo os caminhos que às vezes acontece do casal ir, mas muito porque a esposa puxa o marido, ou porque o marido puxa a esposa vai porque o marido está gostando, então é bom que ela vá junto, ou a esposa está gostando, o marido vai para agradar a esposa. Como é que foi, qual foi a diferença que teve, assim? Então, Jefferson, assim, eu não consigo responder isso com 100% de certeza, mas eu tenho a impressão de que a inscrição no vocacional e o começo no vocacional, a iniciativa foi minha. Ela veio, eu acho, tá? Não, claro. Eu não tenho certeza. Até porque vocês têm um perfil diferente, né, Léo? Isso aí é evidente. Eu acho que ela veio assim motivada por mim, mas ela se envolveu muito mais do que eu. Ah, é? No começo ela se envolveu muito mais do que eu. E hoje assim, o que vocês fazem na comunidade? Vocês são filhos de aliança? Sim, nós somos consagrados na comunidade, né? Somos filhos de aliança. Então, eu vou falar de mim. Eu sou um músico, né? Eu sou músico, toco e canto nas terças-feiras, né? Existe uma escala de ministérios, toco e canto no Dia de Avivamento nas terças-feiras. Todos os domingos à noite eu estou no grupo de jovens do Movimento Bem Perto de Ti, Jesus. Lá eu também sou músico, sou coordenador dos 2 ministérios que nós temos, né? Eu, além de ser músico, sou pregador, né? E sou formador. O que faz o formador, por exemplo? A gente recebemos os irmãos mais novos, e durante todo o processo formativo, até você se consagrar, e depois da consagração, todo ano há uma mudança, existe um irmão que te acompanha, um orientador espiritual no carisma. Pessoal mesmo. No carisma, para te formar no carisma, né? Para te formar no carisma. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, eu tenho um rapaz, um homem, que ele é aspirante, então eu sou consagrado, estou ensinando ele como ser um filho do carisma, como ser transfiguração. Estou ensinando as regras para ele, né? Estou explicando o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele tem que viver, os compromissos de vida espiritual que ele tem que ter e tudo mais direitinho. Então, eu, além de ser músico, pregador e tudo mais, ainda sou formador, né? Eu sou que apresenta com profundidade o carisma da comunidade. Isso, sou formador de 5 pessoas, né? De 5 pessoas, de 5 irmãos.
Lá a gente fala, né? Os homens formam os homens, as mulheres formam as mulheres. Então eu formo 5 irmãos. A Márcia na comunidade, hoje ela vai iniciar a escola de pregação esse ano, né? Para se tornar pregadora também. Ela é formadora como eu também, formadora de algumas irmãs. E ela coordena uma das noites de avivamento, né? Então, tudo aquilo que acontece na noite, a promoção, por exemplo, todo final da noite de avivamento tem a partilha, tem o bolinho, mas tem uma promoção para ajudar na renda do mês da comunidade. Então, ela coordena a noite, né? Aquela noite, né? A princípio, esse é o nosso trabalho na comunidade. Sim. Hoje. Show. E hoje, assim... Sem falar nos retiros e tudo mais, né? Então, e as questões externas acontecem também, né? Tipo assim, a comunidade tem outras casas, então às vezes é necessário fazer até esse intercâmbio, por exemplo, eu tive esse final de semana pregando o Retiro Êxodo lá em Garopaba. Ah, tá. Cara, e a questão da depressão, né, que nós acabamos indo para esse caminho, a questão da depressão, ela foi sendo tratada após essa... Tipo assim, tu fez o Rava muito por efeito da depressão. Tu foi se trabalhando isso e hoje tu se considera uma pessoa curada disso, Léo? Como é que funciona? Então, Jefferson, assim, ó, o tratamento medicamentoso eu fiz antes, eu já comecei fazendo antes, né? Já comecei fazendo antes. Mas, assim, ó, eu nunca vivi um período como eu vivo hoje, totalmente remido de sintomas. Nunca vivi. Por exemplo, assim, ó, eu nunca levei muito a sério os meus tratamentos. Por ignorância mesmo, por desconhecer a necessidade e tudo mais, né? Por ser um ignorante na área mesmo. Então eu começava o tratamento, ficava bem, abandonava a medicação, os antidepressivos e tudo mais, né? E quando eu cheguei na comunidade, eu já fazia tratamento medicamentoso, acompanhamento com terapeuta, com psiquiatra, e eu continuei. Mas hoje eu posso dizer assim, olha, desde alguns anos, eu não vou saber dizer agora, mas eu acredito que deve fazer uns 5 anos assim que eu experimento hoje uma remissão completa de todos os sintomas. Eu desenvolvi por conta desse processo de abandonar a medicação e tudo mais, eu desenvolvi algumas comorbidades, como por exemplo a hipocondria, que é o medo de doença, né? E esse para mim foi o pior flagelo que eu tive. Pior do que o toque, pior do que a depressão. No tempo do Covid deve ter sido... Foi muito ruim. A hipocondria, péssimo. Foi o pior flagelo no campo psiquiátrico que eu já tive. E deve fazer mais ou menos uns 5 anos, assim, que eu tive uma remissão completa de todos os sintomas. Eu não abandono a medicação, porque nós aprendemos na comunidade que quem retira a medicação é o médico, né? Então, por mais que a gente proclame uma cura no avivamento, por mais que nós vamos proclamar uma cura de alguém no Rava por uma palavra de ciência, né? Uma visualização, por exemplo, né? Jamais você ouvir alguém dizer assim, olha, abandone o remédio, deixe de tomar porque agora você está curado. Quem faz isso é o médico. Quem conclui a cura quem atesta a cura. Isso, quem atesta a cura é o médico. Então, na verdade, como eu não retornei mais pro meu psiquiatra, apenas tenho pego as receitas e tenho feito uso da medicação, tenho continuado a medicação. Mas mais por uma questão protocolar. Mas eu estou praticamente não, totalmente remido dos meus sintomas. Hoje então, assim, o Léo realmente conseguiu unir, né, Léo? A tua, acho que com plenitude, né? A tua vocação, né? A tua vocação. Agora, deixando um pouco de lado a parte profissional, né, que nós já falamos bastante, mas hoje, assim, tu consegue definir mesmo assim, como dizia Santa Teresinha, enfim, encontrei minha vocação. Encontrei, assim, digo mais, Jefferson, assim, ó, eu encontrei um caminho para salvar a minha família. Eu encontrei uma brecha para colocar a minha família no coração de Jesus, sabe? Porque assim, ó, hoje eu e o Márcio somos consagrados e o Miguel é pré-discípulo de 1º ano, pertença de vida. Ele mora aqui? Ele mora aqui na Casa Mãe por enquanto, né? Depois de 1 ano, eles fazem uma experiência de 1 ano, né? Depois de 1 ano ele pode ser enviado para qualquer casa de missão, de acordo com o entendimento da necessidade, né?
A Clara hoje é aspirante da comunidade na Pertença de Aliança, porque não tem idade para ir para a vida, mas ela vive na Pertença de Aliança com a gente, ela é aspirante, não vê a hora de receber o primeiro sinal dela como pré-discípula de primeiro ano. O aspirante em aliança pode a partir dessa idade já, a partir dos 15. Então, os filhos dos filhos sim. Ah, os filhos Os sim. filhos dos filhos. Mas, dependendo, por exemplo, das circunstâncias, por exemplo, se são pessoas que frequentam a comunidade e que o filho gostaria, é óbvio que existem algumas exigências. Por exemplo, um menino de 15 anos não dirige para ir até a comunidade fazer uma formação. Um menino de 15 anos que mora no São Vicente ou no São João, ele vai precisar do pai. Então, geralmente esses jovens... A família vai abraçar? Faz aquele questionamento, né? Quando ele vai entrar no aspirantado e quando ele vai mudando de fase, a família tem que assinar um compromisso de que se responsabiliza de levar ele para a formação pessoal, para a formação de etapa. Se ele for escalado num apostolado, a família vai levar. Então, porque aquele compromisso dele é também o compromisso da família naquele momento. E isso acaba sendo um método de evangelização? Claro, de levar a família também. Imagina, espetáculo. E agora o Miguel tá... O Miguel ainda tá aqui, então, como você falou, né? Sim. E agora só Deus sabe. Mas ele tem, assim... Ele já projetou alguma coisa de experiência de seminário? Ou, por enquanto, é a comunidade e não sabe o que vai ser? Então, Jefferson... Ou ele já tá namorando? Então, ele já pensou. Eu posso te dizer que isso ele já se questionou, ele já pensou. Mas as últimas conversas... Eu tento não conversar muito com ele, porque a impressão que dá, às vezes, assim, o pai queria ser padre e agora o pai quer que o filho seja, entendeu? Então eu tenho muito tato para conversar isso com ele. Mas a última conversa que a gente teve, assim, ele disse que ele quer, a princípio, está nos planos dele se casar. Ele disse que ele quer ter uma família numerosa, como a nossa, né, de quatro filhos, ou talvez mais. A princípio é isso que ele entende. Mas... Ele também já percebeu que tem inúmeros irmãos na comunidade, pessoas que olham para ele com um outro olhar de vocação para ele, né? Pessoas assim. Legal que ele percebe isso, que ele poderia só tipo assim, ó, não me olha assim que eu não quero. Mas ele se permite deixar ser olhado assim. As pessoas falam para ele, né? Assim, não assim você vai ser padre, mas poxa, tu já pensou, sabe? Então assim, mas ele é bem tranquilo. Até porque a comunidade ainda não tem um padre, né? Ele tá bem tranquilo, ele tá bem resolvido, né? Eu acho que se um dia ele discernir por isso, vai ser ele mesmo. E vai ser com maturidade, vai né? ser Legal, ele mesmo, legal. Falamos aí? Então, isso aí. Rapaz. Nós queremos te agradecer, tá, Léo? Eu tô muito feliz, cara. A gente te agradece de coração. Voltar aqui, Claro, vai voltar sim. Nós vamos falar a gente tem assunto aí que dava pra ir longe ainda. Nossa. Cara, obrigado, tá? De coração. Nós, assim, ficamos muito felizes, né? O Marlon tá aqui também, o Roberto também, que é fundador da Web Rádio e promotor geral do nosso... Meu companheiro de língua de magistério. Quando comecei, era meu parceiro. Então, alegria pra nós, cara. Ver... E a minha maior alegria hoje é ver isso que eu falei agora. Hoje eu sei que o Léo tá onde ele deveria estar. Sim. E isso, assim, como amigo, como admirador, como uma pessoa que tem a tua amizade, o que me deixa feliz hoje é isso. Dizer assim, não, agora o Léo tá onde ele deveria estar. Na comunidade, fazendo as coisas de Deus, mas como Dom Bosco, no meio dos jovens. E eu acho que isso é a coisa mais importante. Esse é o meu carisma. Eu já falei pro Jamir assim, até eu tava no ministério, tocando contrabaixo no ministério adulto de terça-feira, e o Marcos da Tairine voltou da Bahia. Eu falei, Jamir, se tu quiser dar o baixo pra ele de terça-feira de um dos mistérios, me deixa lá nos jovens, não tem problema, eu fico lá. E eu falei, porque de qualquer forma eu vou pra lá, porque antes eu ia pra levar o Miguel e a Clara. Mas eu falei, de qualquer forma eu vou, porque eu vou para levar a Clara. E mesmo que eu não vá para levar a Clara, eu vou lá. Eu vou ficar lá com eles, eu vou ajudar de alguma forma. Isso porque aí é espetacular. Que a minha vida é o meu carisma. E a igreja só tem a agradecer por ter pessoas assim, cara. E com certeza o teu exemplo é exemplo para tantas pessoas que hoje veem assim, a explicação do Léo e de repente tem pessoas que não estão mais com a idade cronológica de estar num grupo de jovens, mas que estão pensando assim, poxa, mas eu também sou isso, cara. Eu não sou mais adolescente ou jovem de 20 e poucos anos, mas a minha loucura é evangelizar jovem. Eu não sei qual é a realidade que você se encontra, mas eu sei que tem uma realidade lá na tua paróquia, lá na tua comunidade, que precisa de alguém que faça isso.
não deixe se perder pela idade, né, Léo? Sim. Eu acho que esse é o caminho, né? E queria te pedir, assim, uma última mensagem nesse sentido mesmo, assim, deixar essa direção de Deus para a vida das pessoas não perderem a sua vocação, porque a maior experiência que o Léo está tendo com os jovens, com certeza, é depois da idade padrão de grupo de jovens, né? Exatamente. Sim, queria dizer, né? Se você sente que tem um carisma, né? Que tem identidade, né? Identidade. É importante fazer a transição. Então, de repente, assim, por exemplo, o Léo hoje com 40 anos não vai conseguir mais estar lá no meio dos jovens do bem perto, sentado, participando não. Mas eu continuo próximo dos jovens, então assim, não perca a proximidade, não se distancie deles. Talvez quando você tinha 15, 18, 20, 25, você participava e a tua função era participante mesmo. Talvez hoje você com 40 anos que sente que tem o carisma, né, talvez vai ajudar o jovem, vai trabalhar pelo jovem, né? Por exemplo, como acontece comigo, termino a noite de avivamento lá na comunidade, eu tenho a partilha, tenho o bolinho, o cachorro quente no final, eu fico ali esperando a Clara, porque a Clara tá conversando, o Miguel mora lá hoje, né? Mas a Clara tá ali tá conversando, tá brincando com o pessoal, e eu fico ali. E eles vêm me procuram. Alguns me chamam, ô pai Léo, vem cá, tu é um pai pra mim, né? Vem cá, eu quero conversar sobre isso. Essa figura tem que ter, eu tô passando por isso, me ajudou com isso, o que tu me diz? Eles vêm, eles choram, sabe? Então, eu continuo sendo jovem, continuo trabalhando com o jovem, orientando o jovem, talvez não mais participando como jovem, porque não tenho mais 15, 18, 20, 25, mas com 40 continuo dando a minha contribuição na vida dos jovens como Dom Bosco fez. Né? Amém. Faça isso. Muito obrigado, Léo. A gente quer agradecer mais uma vez a tua presença, tá? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Gente, é mais uma experiência que nós trouxemos aqui. Nós vamos trazer pessoas de todas as áreas possíveis para trazerem experiências de vida que a evangelização pode proporcionar. E o testemunho do Léo hoje para nós é de grande valia. Então, muito obrigado também pela sua participação aqui conosco. Deixe sua mensagem, o Léo vai ler também, depois nós vamos ler também aqui no canal do YouTube, no Instagram da Web Osana e em todas as plataformas que nós estivermos. Não esqueça, como nós falávamos no começo, inscreva-se no canal se a mensagem não chega, dê o seu like nos vídeos para que as pessoas possam acompanhar e entregar melhor isso e compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa experiência, que com certeza você vai estar evangelizando. Eu não sou de uma comunidade, eu não faço... Você vai estar evangelizando da mesma forma. Tá certo? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém. Deus abençoe.